E então, vamos conversar sobre destino e livre-arbítrio, né? Até onde vai um, até onde vai outro, se isso existe mesmo, que história é essa de livre-arbítrio? Será que nós temos mesmo, né? E destino, será que nossa vida é assim um jogo de cartas marcadas? Será que está tudo muito ali marcadinho e acontece exatamente como tem que ser? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E como é que surgiu isso? Essa ideia, né? Essa sugestão. Porque aí veio de diálogo com os amigos e tal. Eu estava já fazendo um estudo e fazendo uma autoavaliação da minha caminhada, da minha vida. Um balançozinho que é importante, né? Que todos possam, vez ou outra, dar essa fechadinha para balanço, assim, pô, como é que está a minha vida? Será que eu estou seguindo o caminho certinho? Será que eu estou fazendo as melhores escolhas? Né? Até onde está havendo a influência do meu ego? Até onde o meu eu superior, o meu Deus superior está conduzindo a minha vida? Até onde eu estou permitindo que ele conduza a minha vida? E então eu estava fazendo esse balançozinho, e aí foi surgindo uns diálogozinhos sobre destino, sobre livre-arbítrio, e então eu disse: vou buscar, e aí, com base na sugestão, vou buscar a fundamentação dentro da doutrina espírita, né, para o pessoal, para a gente levantar esse estudozinho. E aí, na medida que vamos fazendo esse estudozinho, nós vamos conversando mais coisas que forem surgindo de acordo com o tema. Tá certo, meus amores? E aí eu trouxe um texto aqui, que é do Livro dos Espíritos, e eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui para não ficar confuso. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta dos Espíritos: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, meus queridos, nós somos dotados de livre-arbítrio, né, de acordo com essa resposta aqui, porque somos livres para pensar e, como os espíritos disseram, se somos livres para pensar, também temos a liberdade de agir. Na questão seguinte, que é a 845, pulei a 844, a 845 diz, Allan Kardec pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Aí Allan Kardec quis saber o seguinte: e aquelas nossas predisposições, né? Dos nossos instintos, as nossas tendências de acordo com experiências de vidas passadas, não irão influenciar, não, nas nossas escolhas hoje? Olha o que é que os espíritos responderam. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Até aí tudo bem, né? Nós sabemos disso, que trouxemos essas predisposições. Conforme seja este mais ou menos adiantado, este quem? O espírito, nós. Conforme seja mais ou menos adiantado, elas quem? Essas predisposições podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, ou seja, de fazermos escolhas equivocadas.
no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Isto é, meus amores, de acordo com o nosso grau de adiantamento, essa influência das nossas predisposições instintivas, né? Elas terão uma influência maior ou não em nós. E dentro dessa influência vai trazer para próximo de nós espíritos que estão em sintonia com essas nossas tendências. E daí, o que é que se faz? Aquilo que a gente conversa tanto, do autoconhecimento. Mas os espíritos continuam. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E então nós temos aquilo que nós já sabemos muito bem, que é a consciência, que ela pode ser examinada. Nós já temos capacidade para isso. E o exame da consciência, nesse tocante, diante das nossas predisposições instintivas, para a escolha de uma coisa sobre outra, vai se tratar de que esse exame? Do bom uso do livre arbítrio. E vai depender de um querer, como os espíritos aqui responderam. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, se nós queremos, nós podemos e nós conseguimos. Um exemplo, né, bem bobinho, bem simples disso, alguém nos ofende e podemos ter uma predisposição, né, instintiva de ser agressivo, de ser reativo e agredir aquela pessoa fisicamente. Tá? Nesse momento, se a gente tem vontade realmente de melhorar, de crescer e de vencer essas nossas más inclinações, né? O exame da consciência pelo bom uso do livre arbítrio, tá? Será muito bem-vindo e nós temos a capacidade já de realizar esse autoexame, já temos a capacidade de realizar uma boa escolha, tá certo, meus queridos? E então nós temos sim o livre arbítrio. Na verdade, outro dia nós conversamos aqui que nós fizemos as escolhas das nossas provas e das nossas expiações. Lembram que nós conversamos certa vez aqui, né, em algum encontro até recente? Falamos sobre isso. Então, quando nós fizemos essa escolha, né, lá atrás, para essa nova experiência, né, na carne, essa nova experiência encarnados, né, nós já estávamos fazendo uso do livre arbítrio. Agora é muito importante que nós saibamos de uma coisa, que esse uso do livre arbítrio, ele tem um limite. Ele tem um limite. Que limite é esse? As leis naturais. As leis que regem tudo, que regem todo o universo, que regem tudo que existe. E então a nossa liberdade de escolha vai estar dentro das possibilidades apresentadas pelas leis naturais. E então, quando nós estávamos fazendo as escolhas das nossas provas e das nossas expiações, essas escolhas, vamos dizer assim, só para efeitos didáticos, estavam dentro de um leque de opções. Agora, e opções essas dentro
das nossas capacidades, dentro das leis naturais e dentro das nossas necessidades. Entende? Porque uma das leis naturais que nós sabemos é a lei de ação e reação, também conhecida como lei de causa e efeito. E então, dores que fizemos outras pessoas experimentarem, para que a gente compreenda o Dharma por trás daquele karma. Tem até um vídeo nosso lá simplificando, né? Karma e Dharma, que aqui no Oriente, karma é aquela nossa prova, é aquela nossa expiação, e Dharma é o lado positivo, é a essência daquela lei natural que nós vamos compreender ao passar por aquela experiência. E então, quando fizemos a escolha das nossas provas e das nossas expiações, foi de acordo com todos esses aspectos das leis naturais. Então, dentro desse leque de opções, mas de opções que estavam de acordo com as nossas necessidades evolutivas, tá? E até onde a lei natural permitia. Então, nós podemos imaginar que é um livre-arbítrio dentro de certas possibilidades. Nós podemos compreender isso também como quando estamos aqui encarnados, né? Que somos criancinhas, né? Como nós somos bebês, nós não temos ainda o livre-arbítrio, nós temos só instintos. Então, lá atrás, quando nós éramos primitivos, né? Não tinha nenhum livre-arbítrio, porque precisava que tudo fosse conduzido da forma que não houvesse uma escolha para que se desse a reprodução do homem, para que se desse a manutenção do ser humano, né, aqui na Terra, e o seu desenvolvimento e as suas descobertas. A partir daí, vai se desenvolvendo, vai chegando às primeiras nuances, os primeiros traços de livre-arbítrio. E então, trazendo a comparação de quando éramos crianças, nós vamos crescendo, né? E à medida que nós vamos fazendo 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, nossos pais já deixam a gente escolher uma coisinha ou outra, mas ainda não tudo, né? Ainda não tudo, porque nos falta ainda o discernimento, a sabedoria para lidar com essas escolhas. Mas aí vamos crescendo mais um pouquinho, vamos fazendo 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, e aí essas possibilidades de escolhas vão se alargando e nós vamos tendo mais liberdade, porque agora levando para o espírito, a essência do espírito é a liberdade. O espírito, ele é livre, mas até que esta capacidade do espírito esteja totalmente desperta, totalmente desenvolvida, né, nós precisamos atravessar os estágios dos quais nós temos necessidades para a nossa compreensão, para o nosso desenvolvimento, porque não há como desenvolvermos as habilidades do nosso espírito sem passarmos pelas experiências. Não há como desenvolvermos o discernimento, a sabedoria para fazermos melhores escolhas, sermos mais assertivos, se outrora não fizermos as escolhas equivocadas. É ao fazermos as escolhas equivocadas que nós vamos aprendendo, desenvolvendo a compreensão, né, no tocante a tudo que envolve aquela escolha e as leis naturais nas quais nós estamos imersos e que nos rege para mais adiante nós podermos fazer então
escolhas melhores. Tá certo, meus amores? No final, quando eu terminar aqui, isso vai ser mais curtinho, já estamos terminando, eu volto aí e vocês podem trazer a questão que vocês quiserem, tá certo? Mais adiante, na questão 851, Allan Kardec ele vem falar sobre a fatalidade, vem perguntar sobre a fatalidade. E então vimos agora sobre o livre-arbítrio, se há o livre-arbítrio, como é que se dá então essa questão da fatalidade? Nós estamos, né, somos um jogo de cartas marcadas, fizemos uma programação, não é isso? Houve uma programação para o nosso reencarne. Vai acontecer tudo ipsilíteres, como foi programado, né? Como é que se dá, então, isso? E aí, na questão 851, Allan Kardec perguntou: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Que sentido que se dá a este vocábulo? De fatalidade, de determinismo, né? De determinismo, estava determinado a ser assim. E então, um amigo nosso, um conhecido nosso, um parente desencarna num acidente de automóvel e a gente diz o quê? Foi feita a vontade de Deus. Tinha que ser assim, né? Ou uma enfermidade que nós contraímos, ou uma perda financeira que nós passamos, ou uma traição, qualquer coisa, qualquer vicissitude, nós falamos que foi feito à vontade de Deus. E quando se trata de coisas boas, né? A gente também tende para esse lado, mas no sentido que privilegiados, de que aquilo Deus mandou para a gente, aquela bênção, Deus mandou para a gente, mas não mandou para o nosso coleguinha, porque o nosso coleguinha ainda não merece, ou ainda não é o momento dele. E então, veja como podemos, né, em diversas vezes, em diversas ocasiões das nossas experiências, estarmos redondamente equivocados. E aí, Allan Kardec continua na pergunta. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Olha a pergunta de Allan Kardec, né? Tinha que ser dele, né? Ele era minucioso, ele detalhava muito. Então, o legado do Espiritismo, gente, é muito rico, precisa ser conhecido, expande muito a nossa consciência, porque Allan Kardec esmiuçou, ele até repetia às vezes algumas questões. E então, antes estava se falando do livre-arbítrio e o que foi que os espíritos responderam? Que sim, que temos livre-arbítrio. E então ele chega e diz, espera aí, e aquela coisa da fatalidade, do determinismo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, se são predeterminados, como é que fica a questão do livre-arbítrio? E aí eles responderam, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Aquela programaçãozinha, né, que estávamos conversando. E então aquilo que a gente programou, aquilo está ali marcadinho para acontecer, mas eles vão continuar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Ou seja, então, o destino, aquilo que a gente chama de destino, é uma programação que nós mesmos fizemos, meus amores. E então não foi marcado por Deus,
Você fez isso, agora você vai reencarnar e passar por isso, isso e isso. Olha, você se comportou bem na existência pretérita, agora você, nessa existência, será beneficiado de diversas formas. Nada disso. São as nossas escolhas. Nós vivemos as consequências das nossas próprias escolhas. E então os espíritos disseram isso. Escolhendo-a, ou seja, as nossas provas, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. E continua: falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Vamos esmiuçar isso. As provas que nós escolhemos e que constituem, então, uma espécie de destino são aquelas referentes às provas físicas, tá? É a enfermidade, é uma deficiência física, é uma perda financeira súbita, aquelas falências assim, às vezes você era um empresário até bem sucedido e tal, você faliu, ficou paupérrimo, precisando de ajuda, né? Não acontece casos assim? Acontece casos assim, tá certo? E então nós escolhemos e aí há essa espécie de destino. Mas mais adiante ele fala, em relação às provas morais e às tentações, aí faremos uso do livre-arbítrio para escolher pelo bem ou escolher pelo mal, ou seja, para ceder à tentação ou para resistir. E aí vem, por exemplo, vamos supor que eu tenha sido, não fui uma pessoa nada legal, numa existência pretérita, era uma pessoa muito desonesta, passava a perna em todo mundo, tá certo? E aí eu adquiri muitas vantagens por conta disso. Venho nessa existência e escolhi como prova a dificuldade para a ascensão de um poder aquisitivo, para a ascensão de uma condição profissional mais equilibrada, mais notável, que me dê mais um equilíbrio financeiro, digamos assim, e mais respeitabilidade. E aí, até aí eu venho passando pela prova de boa. De repente, eu me encontro com uma tentação. Com uma tentação que é o quê? Trabalho numa empresa onde o meu cargo é bem pequenininho, é lá embaixo, e de certa forma eu tenho lá no meu íntimo e não pratico o autoconhecimento e não sei que no meu íntimo eu tenho uma invejazinha daquele gerente que eu queria estar lá no lugar dele. E aí chega o momento da tentação de e em dado momento eu me vejo sozinha com o superior a mim e superior ao gerente. E aí eu posso dar vazão à minha predisposição instintiva, certo? De ali querer puxar o saco dele, mostrar as minhas capacidades, mostrar que eu posso
gerenciar aquele setor melhor do que aquele gerente e tal, e conquistar a confiança desse meu superior e, posteriormente, conquistar o lugar de gerente daquela pessoa que ou vai para outro posto ou será demitido. Então, nesse momento da tentação, aí eu terei, né, o livre-arbítrio para escolher o que é que eu vou fazer. Se eu vou dar vazão à minha predisposição instintiva, né, às minhas más tendências, ou se eu vou me manter no propósito que eu vim dentro dessa espécie de destino, de me manter firme ali naquela condição menorzinha que, sendo resiliente, sendo resignada, sendo me capacitando honestamente para galgar degraus um pouco mais elevados dentro da empresa, eu venha a conseguir tudo dentro da honestidade, tá certo? E aí eles continuaram. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. E então eu vim ali fazendo tudo direitinho até me deparar com aquela tentação. Naquele momento, um espírito amigo, um mentor, um guia espiritual, né, se aproxima e aí vai carinhosamente e amorosamente, vai tentar me intuir, Angélica, não faz isso. Tenha força, tenha coragem de passar, de experimentar o que você mesma escolheu, criatura. Ninguém impôs a você essa sua prova. Foi você mesma que escolheu, e dentro das possibilidades das leis naturais, já lhe era permitido, você já tinha condições de passar por isso, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, Angélica. Se essa sua prova que você mesma escolheu, né, se ela foi aprovada para essa sua experiência terrena, é porque você já tinha condições de passar por ela. Então aguenta firme que você pode, você é capaz. Mas aí, Angélica, não presta atenção às intuições. Ou Angélica vai dizer que tudo isso é besteira. Ou Angélica vai se afastar daquele amigo que quer dar um bom conselho. Ou Angélica vai ter um sonho com essas orientações, entendeu? Mas vai atribuir a outra pessoa, porque nos nossos sonhos mesmo, Jung diz, um exemplo, que todos os personagens do sonho somos nós. E aí Angélica sonha com uma pessoa que ela conhece aqui, né, nessa experiência terrena, e que é uma pessoa até então honesta, é uma pessoa legal, até então é uma pessoa forte, e no sonho essa pessoa comete um ato de desonestidade. E aí Angélica vê no sonho as consequências, sendo que esse sonho foi, ou até o próprio inconsciente sagrado mostrando, criatura, veja o que é que vai acontecer se você escolher, fizer mau uso do seu livre-arbítrio. Se você escolher a desonestidade, como você já escolheu lá atrás, veja o que é que vai acontecer. Mas aí, Angélica começa a dar vazão a essa predisposição da sua arrogância e vai dizer: fulana, amiga, sonhei com você. Sonhei com você. E que você vai passar por isso, isso, isso e isso.
E aí Angélica acha que teve um sonho premonitório com a outra pessoa e não se atenta que foi com ela mesma, porque Angélica acha que tudo é com os outros, menos com ela mesma, porque ela é a mais capacitada, né? Porque ela já tem essa predisposição de que, né, nas vidas pretéritas, de que ela era a melhor. Ela se achava tanta melhor que ela nem via desonestidade no que ela fazia. Ela achava que era o certo, porque ela era melhor. Então, ela achava que era o certo aquilo que ela estava fazendo. E aí ela vem agora com essa predisposição e diante das provas que ela mesma escolheu, tendo que resistir às tentações para as más escolhas. E eles continuam: um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, ou seja, independentemente das nossas escolhas, tá? Escolhi o mal, fiz a má escolha, escolhi a desonestidade, terei as consequências do mau uso do meu livre arbítrio. Fiz a escolha de passar por aquelas provas, terei também as consequências dessa melhor escolha, dessa escolha certa, que é o quê? São as dificuldades que eu vou passar por ali. Não significa que eu vou ficar isenta das dificuldades porque resisti à tentação. É o que eles falam aqui no final. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peias, ou seja, de qualquer dificuldade. Tá certo, meus amores? Vamos mais adiante. Agora é a última questão. Mas foi bem mais adiante mesmo. Tive que pular várias questões. E aí, na 872, não é uma pergunta de Allan Kardec. É um resumo que ele fez sobre toda essa parte, né? Do livre-arbítrio, que é a parte da lei da liberdade, certo? Vocês encontram lá no Livro dos Espíritos. Só que esse resumo dele é bem grandão. E aí eu peguei só um pedacinho, que é bem grandão mesmo, não daria para trazer tudo. E então, esse pedacinho que destaquei e trouxe para a gente, e aí a gente fecha agora esse raciocínio, e eu volto aí para vocês. Ele diz: desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisso, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula, isto é, tivemos a liberdade para a escolha das nossas provas e uma vez estando aqui, a encarnação não anula essa liberdade, não anula o nosso livre-arbítrio. Ele continua, certo? Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Ou seja, você escolheu sua pedra e você mesmo tropeça nela. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E então, como é que a gente fecha isso?
Senhor, eu não sei o que fazer. Estou diante da escolha A, estou diante da escolha B, e para completar, agora também apareceu a C, a D, a F. O que é que eu faço? Estou me sentindo desorientado. Dá-me sabedoria, discernimento. O recurso da prece que nos reposiciona, nos reconecta com o nosso Deus interno e com a espiritualidade amiga que amorosamente se propôs a nos acompanhar em nossas provas e nos ajudar a fazermos melhores escolhas e vencermos as provas que nós mesmos escolhemos. Agora, como foi dito na questão lá atrás, que esses amigos podem nos intuir, podem, nos dar uma assistência, mas eles nunca poderão influenciar na nossa vontade. Eles nunca poderão dizer que a gente vai fazer isso ou aquilo. Eles nunca poderão nos obrigar a tomar determinada decisão, fazer determinada escolha, porque não pode desrespeitar o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a oportunidade que nós temos de desenvolvermos pelas experiências e então termos o mérito de ter feito a boa escolha, certo? E de passarmos pela consequência pelas consequências de ter feito as más escolhas. Até que mais adiante, e aí então, na analogia à idade física aqui, nós vamos adquirindo a maioridade, vamos ficando mais sábios, e então nós, nem de livre-arbítrio, quando formos espíritos perfeitos, não precisaremos mais de livre-arbítrio, porque o espírito perfeito, ele não precisa mais da escolha entre A ou B, porque ele já tem a escolha. Tá certo, meus amores? Vou voltar agora aí para vocês. Oi! Deu para acompanhar direitinho, meus queridos? Agora é com vocês. Traga com vocês as perguntas. Hã? Estou com uma dúvida, Angélica. Sim. Nessa parte assim, do livre-arbítrio mesmo, eu lembro que teve uma questão, até que você já trouxe aqui, e eu já vi em outras palestras também, que é uma que fala, influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos, e aí a resposta não é muito mais do que imaginais, influi a tal ponto de ordinário são eles que vos dirigem. Aí, nessa questão dessa influência espiritual, dependendo do nosso campo vibracional, se está ruim ou não, se está bom, isso vai atrair, consequentemente, vai ter isso deles, de certa forma, nos dirigir. Onde ficaria a relação com o livre-arbítrio aí, nesse sentido, já que ele coloca assim, muito mais do que imaginais. Influi a tal essa tanta que acaba nos dirigindo de alguma forma. Eu queria entender. Entendi sua questão. É assim, pensamos da seguinte forma, viu, Cláudio? Teve uma questão lá, agora eu não lembro o número da questão, que disse que aí, de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos trazendo para perto de nós os espíritos que estão ali em sintonia, tá certo? Aí o que é que acontece? A influência, quando ela é negativa, tá? Ela vai aumentando à medida da nossa
permissão. E então, quanto menos consciência nós temos, quanto menos nós queremos avançar, como os espíritos responderam lá na questão, né? Que querer é poder, lembrai-vos que querer é poder. Quanto menos vontade de desenvolver nós temos, mais vamos ficando, né, sob o domínio deles. A partir daí, chega um momento que realmente a gente não tem mais escolha, já estamos sendo dirigidos por eles, certo? Daí a importância de nós tomarmos consciência de quem somos nós, da imortalidade da nossa alma, do propósito da nossa existência, para que as influências negativas elas sejam cada vez menos, e que, havendo a influência, porque sempre haverá influência, todos nós passamos por influências espirituais, todos nós, mas que não haja o domínio. Veja que há os graus de obsessão, né? De simples, fascinação, subjugação. Então, muitas pessoas já são subjugadas e nem sabem. Muitas pessoas já estão fascinadas e nem sabem, entendeu? Porque estão vivendo aí ao bel prazer. Nessa de dirigir, eu nunca atribuo, tá, aos espíritos superiores. Porque o espírito superior, aquele que lhe assiste nas suas provas, aquele que se comprometeu com a sua história, com a sua existência, ele não vai lhe tirar do uso da razão. Ele não vai lhe tirar, né? Não vai lhe deixar num estado alterado de consciência onde você perca o discernimento. E então a influência e a direção dos espíritos no tocante à espiritualidade negativa. Então, se a gente não cuida, em dado momento, acabou-se livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é o uso da vontade, é para o uso da vontade, é o querer. Então, dentro desse querer, fazemos as nossas escolhas, né? Temos a liberdade de pensar, a liberdade de agir. A partir do momento que essas influências, elas aumentam sobremaneira, nós vamos perdendo cada vez mais a capacidade de pensarmos por nós mesmos. E aí, por isso que os espíritos responderam, de ordinário, são eles que vos dirigem. E um ponto também para se levar em consideração é que o estágio do planeta de provas e expiações, então, de espíritos recém-saídos da primitividade. Como Emmanuel já falou, né, através de Chico Xavier, nós estamos mais pertinho da primitividade do que da angelitude, tá? Porque acabamos, faz pouquíssimo tempo que saímos da primitividade. Então, as predisposições ainda são muitas. As predisposições instintivas, né? Nós ainda não sabemos lidar com os nossos instintos, nós ainda não sabemos trabalhar a inteligência emocional, muito menos a inteligência espiritual, que já tivemos, né, encontros aqui sobre isso. Então, o estágio planetário, até então, né, de provas e expiações, como é que se diz? Alberga espíritos ainda de índole má. Tanto que em mundos de provas e expiações predomina o mal. Por isso que a gente vê tanta barbaridade, tantas coisas, porque predomina o mal. Se predomina o mal, os espíritos negativos influenciam, e de ordinário são eles que dirigem. E aí chega a esse momentozinho de transição planetária, esse momentozinho de tudo isso que estamos atravessando para o mundo de regeneração, que
Podemos chamar, como já falamos várias vezes, era da consciência, era de ouro, era de aquário e por aí vai. Espiritismo, mundo de regeneração. Podemos usar só esse termo aqui agora, mas também era da consciência. Então, como nós estamos no amanhecer da era da consciência, é para isso que todos nós estamos sendo convidados. Tipo, gente, é agora. Tomada de consciência. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Para que essa influência e essa direção dos maus espíritos deixem de ocorrer. Deixem de ocorrer. E com a tomada de consciência, fazermos escolhas assertivas, fazermos um bom uso do nosso livre-arbítrio. E veja, viu, Cláudio e os demais, o quanto o nosso livre-arbítrio está sendo respeitado nesse momento. Agora, que é o quê? A pessoa vai ter a sua tomada de consciência ou não, se ela quiser. Ninguém está obrigando. Não tem, Deus não está obrigando, espiritualidade superior não está obrigando. Agora, o nosso livre-arbítrio não é dentro das leis universais? Então, no mundo de regeneração, não vai caber, não vai dar nessa era de consciência quem não teve a tomada de consciência. Entendeu?